Beatriz não esperava que a voz de Laura soasse tão distante ao telefone. 4 anos haviam passado desde a última vez que conversaram, e mesmo assim, aquele tom hesitante, quase frágil, atravessou todo o rancor acumulado como uma lâmina afiada cortando o tecido velho. Bia, eu preciso falar com você, pessoalmente. Não houve explicações, não houve desculpas pelo silêncio que se estendeu entre elas como um abismo intransponível desde a morte dos pais. Apenas aquela frase curta, carregada de algo que Beatriz não conseguia nomear, mas que fez seu estômago se revirar. Ela deveria ter desligado, deveria ter mantido a distância que ambas construíram tão cuidadosamente, tijolo por tijolo de mágoa e orgulho ferido. Mas algo na respiração de Laura, um tremor quase imperceptível, fez com que Beatriz respondesse com um "está bem", que surpreendeu a si mesma. O café que Laura escolheu ficava no centro da cidade, um lugar neutro onde nenhuma das duas tinha memórias. Beatriz chegou 15 minutos, adiantada como sempre fazia, e pediu um café preto enquanto seus dedos tamborilavam nervosamente na mesa de madeira desgastada. Observou as pessoas passarem pela vitrine, cada uma carregando seus próprios fardos invisíveis, suas próprias histórias não contadas. Quando Laura entrou, Beatriz quase não a reconheceu. Sua irmã mais nova, sempre tão vibrante, sempre tão cheia de vida e planos grandiosos, parecia ter envelhecido uma década em 4 anos. Havia uma magreza angular em seu rosto que não existia antes, uma palidez que contrastava com os olhos escuros que um dia brilharam com determinação e agora carregavam algo diferente. Medo, talvez, ou resignação. Obrigada por vir, Laura disse, sentando-se com cuidado, como se cada movimento exigisse uma negociação interna. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo. Beatriz tomou um gole do café amargo, deixando o silêncio se instalar entre elas como um terceiro ocupante da mesa. Havia tantas coisas que ela tinha imaginado dizer à irmã se algum dia se encontrassem novamente. Acusações cuidadosamente construídas, argumentos afiados sobre justiça e traição. Mas vendo Laura ali, tão diferente, tão diminuída, todas aquelas palavras pareceram perder seu peso. Eu estou doente, Bia. 4 palavras. Apenas 4 palavras que reconfiguraram completamente o universo entre elas. Laura continuou, sua voz firme apesar do tremor nas mãos que seguravam a xícara de chá que a garçonete havia trazido. Câncer de mama, estágio 3. Comecei o tratamento há 2 semanas. O mundo de Beatriz pareceu inclinar-se em seu eixo. Ela sentiu o café queimar sua garganta, ou talvez fosse apenas o nó de emoções que subitamente se formou ali, engasgando qualquer resposta que pudesse dar. Eu não estou te contando para ganhar simpatia ou para desfazer o que aconteceu. Laura continuou olhando diretamente para a irmã com uma honestidade crua que Beatriz não via há anos. Eu ainda acredito que tinha direito àquele dinheiro, que nossos pais queriam que eu administrasse a empresa deles, não você, mas descobrir que posso não estar aqui daqui há alguns anos mudou minhas prioridades sobre o que realmente importa. Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas não as deixou cair. Ainda não. Por que está me contando isso? Você tem o Rodrigo, tem suas amigas. Por que vir até mim? Porque, Laura pausou, engolindo com dificuldade. Você é minha irmã. E porque eu percebi que passar meus últimos anos, ou meses, ou o que quer que me reste, sem tentar consertar isso entre nós, seria o maior erro da minha vida. Maior até do que brigar por aquela herança. Para entender como 2 irmãs que um dia foram inseparáveis chegaram àquele ponto, era preciso voltar no tempo. Voltar para aquele dia cinzento de novembro, 3 meses após o funeral dos pais, quando Beatriz e Laura se encontraram no escritório do advogado para a leitura oficial do testamento. Seus pais, donos de uma pequena empresa de distribuição de materiais de construção que cresceu ao longo de 30 anos, haviam deixado instruções claras. Beatriz, a filha mais velha, meticulosa e cautelosa, herdaria 60% da empresa e assumiria a gestão. Laura receberia 40% e uma quantia em dinheiro equivalente a 2 anos de lucro da companhia. Na superfície, parecia justo, até razoável. Mas, para Laura, aquilo foi um golpe profundo em seu senso de valor e pertencimento. Ela havia trabalhado ao lado do pai nos últimos 5 anos da vida dele, aprendendo cada aspecto do negócio, desenvolvendo relacionamentos com fornecedores, propondo inovações que aumentaram as margens de lucro. Beatriz, por outro lado, havia escolhido uma carreira em
contabilidade, visitando a empresa apenas ocasionalmente, sempre mantendo uma distância profissional. Eles não confiavam em mim, Laura havia dito naquele dia, sua voz carregada de mágoa. Depois de tudo que fiz, todas as horas que dediquei, eles ainda me viam como a filha irresponsável, a tiça, caçula que precisava de proteção. Não é sobre confiança, Beatriz havia respondido, tentando manter a calma diante da tempestade emocional da irmã. É sobre habilidades diferentes. Papai sabia que eu tenho a formação certa para gerenciar as finanças, para tomar decisões estratégicas difíceis. Habilidades? Laura havia se levantado da cadeira, suas mãos tremendo de raiva. Você nem sequer ama aquela empresa como eu amo. Para você, é apenas números em uma planilha. Para mim, é o legado deles. É cada conversa que tive com o papai sobre crescimento, cada ideia que implementamos juntos. A discussão escalou rapidamente. Palavras foram ditas, aquelas que não podem ser retiradas mesmo com 1000 pedidos de desculpas. Laura acusou Beatriz de ter manipulado os pais, de ter usado sua posição como primogênita para garantir o controle. Beatriz, ferida e defensiva, acusou Laura de imaturidade, de ver o negócio dos pais como um brinquedo ao invés de um empreendimento sério que exigia responsabilidade fiscal. No final daquela tarde, Laura havia saído do escritório do advogado com um cheque e uma decisão. Ela cortaria todos os laços com a irmã, venderia sua participação minoritária assim que possível e construiria sua própria vida, longe da sombra da aprovação ou desaprovação de Beatriz. E foi exatamente isso que ela fez. Nos 4 anos seguintes, Laura usou o dinheiro da herança para abrir sua própria boutique de decoração, especializada em móveis artesanais. O negócio prosperou, alimentado por sua paixão genuína e habilidade para conectar-se com clientes. Ela se casou com Rodrigo, um designer gráfico gentil que a apoiava incondicionalmente. Construiu uma vida que de fora parecia completa e feliz. Beatriz, por sua vez, assumiu a empresa dos pais com determinação férrea, modernizou sistemas, expandiu para novas regiões, aumentou a rentabilidade em 40% nos primeiros 2 anos. Mas cada conquista parecia vazia sem alguém da família para compartilhá-la. Seus pais haviam partido. Sua irmã a desprezava. Seu marido, Daniel, tentava preencher esse vazio, mas havia feridas que amor conjugal não podia curar. Ambas tiveram sucesso em seus respectivos caminhos. Ambas provaram que podiam prosperar independentemente, mas ambas carregavam uma cicatriz invisível que nunca fechou completamente. Um pedaço faltando em suas vidas que nenhuma conquista profissional podia substituir. Nos dias seguintes àquele encontro no café, Beatriz não conseguiu pensar em outra coisa senão nas palavras de Laura. Câncer. Estágio 3. A possibilidade real de perder sua irmã não como um conceito abstrato de distanciamento, mas como uma ausência permanente, definitiva, irreversível. Ela se pegou lembrando de coisas que não pensava há anos. Laura aos 7 anos, ensinando-a a fazer tranças no cabelo da boneca. Laura aos 15, consolando-a após sua primeira desilusão amorosa com uma sabedoria que parecia além de seus anos. Laura aos 23, sendo sua madrinha de casamento, fazendo um discurso emocionado sobre irmandade e amor eterno. Como haviam chegado àquele ponto? Como permitiram que dinheiro e orgulho destruíssem algo tão precioso? Daniel encontrou Beatriz chorando na varanda uma noite, olhando para o céu estrelado sem realmente ver nada. Ele se sentou ao seu lado em silêncio, esperando. Depois de longos minutos, ela finalmente falou: "Eu preciso estar lá para ela. Não importa o que aconteceu entre nós. Ela é minha irmã, minha única irmã." "Eu sei", Daniel disse suavemente, pegando sua mão. "E acho que você já sabia disso antes mesmo dela te ligar." Beatriz enviou uma mensagem para Laura naquela mesma noite. "Quando é sua próxima sessão de quimioterapia? Eu gostaria de te levar." A resposta demorou horas para chegar, e quando veio, era simples. "Quinta-feira, às 9 da manhã, Hospital Santa Cruz." "Você tem certeza?" "Tenho certeza." Na quinta-feira, Beatriz estava no estacionamento do hospital às 8h40, seu coração batendo, acelerado, como se estivesse prestes a fazer uma apresentação crucial de negócios. Mas isso era mais importante do que qualquer reunião. Isso era sobre vida e morte, sobre família e perdão,
sobre todas as escolhas que fazemos quando confrontados com a fragilidade humana. Laura apareceu alguns minutos depois, caminhando lentamente, uma bolsa pequena pendurada no ombro. Quando seus olhos encontraram os de Beatriz, algo passou entre elas. Não era perdão completo, ainda não. Não era reconciliação total, mas era um começo, uma pequena rachadura no muro que construíram entre si. Obrigada por vir, Laura disse, sua voz mais suave do que Beatriz se lembrava. Não me agradeça, Beatriz respondeu. É onde eu deveria estar. Elas caminharam juntas para dentro do hospital, lado a lado, sem se tocar, mas também sem a distância hostil que mantinham há anos. No elevador, o silêncio entre elas era diferente. Ainda desconfortável, mas não mais carregado de raiva. Apenas incerteza sobre como navegar esse novo território. A sala de quimioterapia era menor do que Beatriz esperava, com poltronas reclináveis, organizadas em fileiras, pacientes em vários estágios de tratamento, alguns dormindo, outros conversando baixinho com acompanhantes. A enfermeira cumprimentou Laura pelo nome, um sinal de que essa já era uma rotina familiar, e ajudou-a a se acomodar. Beatriz se sentou na cadeira ao lado, observando enquanto a enfermeira preparava o acesso venoso, conectava as bolsas de medicação, explicava o que esperar. Laura manteve os olhos fechados durante todo o processo, suas mãos apertadas nos braços da poltrona. Dói? Beatriz perguntou suavemente. Não exatamente, Laura respondeu sem abrir os olhos, mas é desconfortável. E o que vem depois é pior. As náuseas, o cansaço que parece pesar 100 quilos nos seus ossos. Beatriz não sabia o que dizer. Então simplesmente estendeu a mão e a colocou sobre a de Laura. Sua irmã abriu os olhos, surpresa, e por um momento Beatriz pensou que ela fosse afastá-la. Mas Laura virou a palma para cima e entrelaçou seus dedos com os de Beatriz, apertando com uma força que parecia desproporcional ao seu corpo frágil. Elas ficaram assim por horas, enquanto o líquido transparente gotejava lentamente pela via intravenosa, enquanto outros pacientes vinham e iam, enquanto o mundo continuava girando lá fora, indiferente ao pequeno milagre silencioso acontecendo naquela sala. As sessões de quimioterapia tornaram-se um ritual. Toda quinta-feira, Beatriz chegava cedo e levava Laura para o hospital. No começo, elas mal conversavam além do necessário. Beatriz trazia livros ou trabalho para fazer enquanto Laura recebia o tratamento. Laura dormia ou fingia dormir, ainda não pronta para quebrar completamente as barreiras que havia erguido. Mas na quarta sessão, algo mudou. Laura estava particularmente enjoada naquele dia, e Beatriz segurou sua mão enquanto ela lutava contra as ondas de náusea. Quando passou o pior, Laura se recostou na poltrona, exausta, e de repente começou a falar. Eu não estava com raiva só da divisão da herança, ela disse, olhando para o teto. Estava com raiva porque senti que eles escolheram você, novamente, como sempre fizeram na minha cabeça. Beatriz ficou imóvel, com medo de interromper esse momento de vulnerabilidade. Quando você nasceu, eu já estava aqui, mas parecia que eu sempre estava competindo pela atenção deles. Você era a filha exemplar, a que tirava notas perfeitas, a que nunca dava trabalho. Eu era a bagunceira, a sonhadora, a que precisava de direcionamento. E quando eles morreram, e o testamento confirmou o que eu sempre suspeitei, que confiavam mais em você do que em mim, algo quebrou dentro de mim. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Laura, mas ela não fez movimento para limpá-las. Mas não era culpa sua, ela continuou. Você não pediu para ser a favorita deles, se é que realmente era. E eu transformei você em vilã da minha história porque era mais fácil do que lidar com minhas próprias inseguranças. Beatriz sentiu sua própria garganta apertar. Laura, eu nunca soube que você se sentia assim. Mamãe e papai te amavam tanto. Falavam de você com tanto orgulho. Eu sei, Laura disse com um sorriso triste. Logicamente eu sempre soube. Mas feridas de infância não respondem à lógica.
médica respondem, essa conversa abriu as comportas. Nas semanas seguintes, entre sessões de tratamento e visitas de acompanhamento, as irmãs começaram a desconstruir anos de mal-entendidos. Conversas que deveriam ter acontecido décadas atrás, finalmente encontraram espaço para existir. Beatriz confessou sua própria insegurança de nunca se sentir criativa o suficiente, sempre presa em sua cabeça analítica, enquanto Laura parecia flutuar pela vida com uma leveza que ela invejava. Falou sobre a pressão que sentiu ao herdar a empresa, sabendo que Laura esperava assumir esse papel, e como isso a fez questionar cada decisão que tomava. Laura admitiu que havia sido impulsiva e emocional na forma como lidou com o testamento, que sua raiva a cegou para as tentativas iniciais de Beatriz de encontrar um meio-termo, que orgulho ferido a impediu de aceitar que talvez, apenas talvez, seus pais tinham razões práticas para suas decisões que nada tinham a ver com amor ou valor. Elas choraram juntas, riram juntas também, relembrando histórias da infância, imitando maneirismos dos pais, encontrando conforto nas memórias compartilhadas que ninguém mais no mundo poderia validar da mesma forma. Mas a jornada não era linear. No terceiro mês de tratamento, Laura teve uma complicação séria, uma infecção oportunista que seu sistema imunológico comprometido não conseguiu combater eficientemente. Ela foi hospitalizada às pressas, febril e delirante. Beatriz recebeu a ligação de Rodrigo às 3 da madrugada. Ela e Daniel correram para o hospital, encontrando o marido de Laura no corredor, visivelmente abalado. Ela está estável agora, ele disse, passando as mãos pelo cabelo em desespero. Mas os médicos disseram que isso pode acontecer novamente. O corpo dela está muito fraco. Beatriz sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia começado a acreditar que teriam tempo para reconstruir completamente sua relação, tempo para criar novas memórias, tempo para compensar os anos perdidos. Mas, e se não tivessem? E se Laura partisse antes que pudessem verdadeiramente se perdoar? Ela passou a noite toda ao lado da cama de hospital, observando Laura dormir sob o efeito de antibióticos e sedativos, escutando o bip rítmico dos monitores que mediam cada batimento cardíaco, cada respiração. Daniel havia levado Rodrigo para casa para descansar, prometendo voltar de manhã. No silêncio da madrugada, Beatriz segurou a mão fria de sua irmã e finalmente permitiu que todas as emoções reprimidas viessem à superfície. Ela chorou por todos os anos desperdiçados, por todas as celebrações perdidas, por cada aniversário não comemorado junto, cada Natal passado em casas separadas, cada conquista não compartilhada. Ela chorou pelos pais que perderam e como isso deveria tê-las aproximado ao invés de separá-las. Chorou pela injustiça de finalmente começarem a se reconectar apenas para enfrentar a possibilidade de uma separação permanente. Eu sinto muito, ela sussurrou na escuridão. Sinto muito por não ter lutado mais por nós, por ter deixado o orgulho me impedir de procurar você primeiro, por ter acreditado que estar certa era mais importante do que estar junto. Laura não podia ouvi-la, mas Beatriz precisava dizer aquelas palavras de qualquer forma. Precisava colocá-las no universo, transformar sentimento em som, intenção em promessa. Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu de rosa e dourado através da janela do hospital, Laura abriu os olhos lentamente. Levou alguns segundos para focar, e quando viu Beatriz sentada ao seu lado, com os olhos inchados e cabelo despenteado, um sorriso fraco surgiu em seus lábios. Você ficou, ela murmurou, sua voz rouca. Claro que fiquei, Beatriz respondeu, apertando suavemente sua mão. Eu não vou a lugar nenhum. Não importa o que aconteça, você não está sozinha. Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Laura. Eu tinha tanto medo de morrer com essa distância entre nós. Tanto medo de partir, sabendo que desperdiçamos anos preciosos por causa de dinheiro estúpido. Nós não vamos desperdiçar mais nenhum único dia, Beatriz prometeu. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que estava dizendo a verdade mais pura que conhecia. A recuperação de Laura foi lenta, mas constante. A infecção foi controlada. E embora os médicos a mantivessem em observação por mais uma semana, ela eventualmente recebeu alta. Mas algo fundamental havia mudado naquelas horas críticas. Beatriz tomou uma decisão. Ela
começou a delegar mais responsabilidades na empresa dos pais, contratando um gerente operacional competente para lidar com as operações do dia a dia. Isso lhe permitiu passar mais tempo com Laura, não apenas nas sessões de quimioterapia, mas em momentos comuns e preciosos da vida cotidiana. Elas começaram a se encontrar para almoçar 2 vezes por semana. Beatriz visitava a boutique de Laura, finalmente vendo com seus próprios olhos o negócio que a irmã havia construído. Ela ficou impressionada com a curadoria cuidadosa, o olho artístico que Laura aplicava a cada peça escolhida, a forma como ela transformava espaços através do design. Você realmente tem um dom, Beatriz, admitiu um dia, tocando uma mesa de madeira restaurada que Laura havia pessoalmente supervisionado. Papai tinha razão quando dizia que você herdou o senso estético da mamãe. Laura sorriu, um brilho nos olhos que Beatriz não via há muito tempo. E você tem o senso de negócios dele. Talvez eles sempre soubessem que nossos talentos eram diferentes, não desiguais. Essa percepção foi libertadora para ambas. Elas começaram a entender que a decisão de seus pais não era um julgamento de valor, mas um reconhecimento de que cada filha tinha forças únicas. O testamento não era sobre favoritismo, mas sobre colocar as pessoas certas nos lugares certos para honrar o legado que construíram. Laura também começou a se abrir mais com Rodrigo sobre seus medos e vulnerabilidades. Ela havia passado tanto tempo tentando ser forte, provando que podia manejar tudo sozinha, que esqueceu de permitir que seu marido verdadeiramente a apoiasse. Com a ajuda de Beatriz, que compartilhava sua própria experiência de aprender a ser vulnerável com Daniel, Laura começou a reconstruir sua relação conjugal em bases mais honestas. As 2 irmãs também começaram a criar novos rituais. Toda sexta-feira à noite, elas jantavam juntas, alternando entre suas casas. Daniel e Rodrigo desenvolveram sua própria amizade, e as refeições eram preenchidas com risadas, histórias, planejamento de pequenas viagens quando Laura estivesse melhor. Beatriz surpreendeu Laura um dia com uma proposta. E se criarmos algo juntas? Algo que seja nosso, não de nossos pais, não da empresa, não da boutique. Algo completamente novo que represente nós duas. Os olhos de Laura se iluminaram. O que você tem em mente? Uma fundação, Beatriz disse, já tendo pensado nisso profundamente. Para apoiar mulheres empreendedoras que estão enfrentando crises de saúde, combinar suporte financeiro com mentoria de negócios. Você entende a parte criativa e emocional? Eu entendo a estrutura e gestão financeira. Poderíamos realmente fazer diferença. Laura ficou em silêncio por um longo momento e Beatriz preocupou-se ter ultrapassado limites. Mas então sua irmã a abraçou, apertado, chorando abertamente. Isso seria perfeito, ela sussurrou. Transformar toda essa dor em algo que ajuda outras pessoas. Nossos pais amariam isso. Elas começaram a trabalhar no projeto imediatamente, mesmo enquanto Laura continuava seu tratamento. O trabalho era terapêutico, dando a ambas um propósito comum, um objetivo que ia além da reconciliação pessoal e tocava em algo maior. 6 meses após seu primeiro encontro no café, Laura recebeu notícias que mudaram tudo. As últimas imagens mostravam redução significativa do tumor. Os marcadores sanguíneos estavam melhorando. Seu oncologista, cautelosamente otimista, disse que ela estava respondendo excepcionalmente bem ao tratamento. Não era uma cura definitiva, não era uma garantia, mas era a esperança tangível, real, palpável. Quando Laura ligou para Beatriz com a notícia, ambas choraram ao telefone, incapazes de articular a magnitude do alívio e gratidão que sentiam. Beatriz saiu do escritório imediatamente e foi direto para a casa de Laura, onde elas se abraçaram na porta, rindo e chorando simultaneamente, enquanto Rodrigo tirava fotos discretamente, capturando esse momento de alegria pura. Nós vamos ter tempo, Laura disse, segurando o rosto de Beatriz entre as mãos. Vamos ter tempo para fazer a fundação acontecer, para criar mais memórias, para ser as irmãs que sempre deveríamos ter sido. Sempre tivemos tempo, Beatriz respondeu suavemente. Apenas não estávamos usando direito, mas agora sabemos o que realmente importa. Naquela noite, as 2 famílias celebraram juntas. Daniel fez seu famoso risoto, Rodrigo abriu uma garrafa de vinho especial que estava guardando e elas brindaram não apenas a saúde de Laura, mas a segunda chance que a vida havia lhes dado. Durante o jantar, Laura levantou sua taça
novamente. Eu quero fazer um brinde diferente. Ela disse, sua voz firme. Quero brindar aos nossos pais, que mesmo sem saberem, criaram uma situação que nos forçou a finalmente confrontar nossa relação. Se não fosse pela herança, talvez nunca tivéssemos enfrentado essas questões mais profundas. Beatriz assentiu, entendendo a verdade complexa daquelas palavras. E quero brindar à doença, ela acrescentou, sua voz embargada, por nos dar o empurrão final que precisávamos para deixar o orgulho de lado e lembrar do que realmente importa. Era uma gratidão estranha, paradoxal. Agradecer pelas coisas terríveis que os forçaram a crescer, a mudar, a perdoar. Mas havia verdade nisso. Às vezes, precisamos ser quebrados para sermos reconstruídos de forma mais forte e autêntica. Um ano depois, a Fundação Irmãs Almeida foi oficialmente lançada. O nome foi escolhido deliberadamente, uma declaração pública de que Laura e Beatriz Almeida estavam unidas novamente, trabalhando juntas para criar algo significativo. A primeira beneficiária foi uma mulher chamada Cristina, de 42 anos, que havia sido diagnosticada com câncer de ovário, enquanto tentava lançar uma pequena empresa de catering. A fundação não apenas forneceu suporte financeiro para manter seu negócio funcionando durante o tratamento, mas Beatriz e Laura pessoalmente a mentoraram, compartilhando suas próprias experiências de desafio, superação e irmandade. No evento de lançamento, Laura fez um discurso que deixou muitos na audiência em lágrimas. Minha irmã e eu perdemos 4 anos brigando por uma herança, ela disse, sua voz clara e forte, seu corpo finalmente ganhando de volta algum do peso perdido, seu cabelo começando a crescer novamente. 4 anos preciosos que nunca recuperaremos. Mas o que descobrimos é que a verdadeira herança de nossos pais não estava na empresa ou no dinheiro. Estava na capacidade de amar, de perdoar, de escolher família mesmo quando é difícil. Beatriz, sentada na primeira fila, sentiu lágrimas escorrerem livremente por seu rosto. Então essa fundação é nossa forma de honrá-los de verdade, Laura continuou. Não através de disputa ou divisão, mas através de união e propósito. E cada mulher que ajudarmos é uma lembrança de que nunca é tarde demais para recomeçar, para perdoar, para escolher amor ao invés de ressentimento. Após o evento, as irmãs ficaram sozinhas por um momento na sala vazia, cercadas pelos restos da celebração, copos de champanhe vazios e decorações. Você acha que eles estariam orgulhosos? Laura perguntou suavemente. Eu sei que estariam, Beatriz respondeu com convicção. Não apenas pela fundação, mas por nós termos encontrado nosso caminho de volta uma para a outra. Laura descansou a cabeça no ombro de Beatriz e elas ficaram assim por longos minutos, em silêncio confortável, sabendo que não precisavam de palavras para comunicar o que sentiam. 3 anos se passaram desde aquele dia no café. Laura estava em remissão completa, monitorada cuidadosamente, mas vivendo plenamente. A boutique continuava prosperando e ela havia até aberto uma segunda loja. Beatriz havia encontrado equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal, e a empresa dos pais estava mais forte do que nunca sob sua liderança consciente. A fundação havia ajudado 43 mulheres até agora, cada uma com sua própria história de desafio e triunfo. Laura e Beatriz estavam pessoalmente envolvidas com muitas delas, criando uma comunidade de mulheres que entendiam que força não significa carregar fardos sozinhas, mas ter a coragem de pedir e aceitar ajuda. Em um sábado de primavera, as irmãs visitaram o cemitério onde seus pais estavam enterrados. Elas não vinham juntas desde o funeral, e havia algo significativo em finalmente fazer isso lado a lado. Elas colocaram flores frescas nos túmulos e ficaram ali, mãos dadas, deixando que memórias lavassem sobre elas como ondas suaves. Você sabe, Beatriz disse eventualmente, eu costumava vir aqui sozinha e conversar com eles sobre a empresa, sobre decisões difíceis, mas nunca conseguia sentir que eles realmente me ouviam. Havia sempre essa culpa, esse peso de saber que você deveria estar ao meu lado e não estava. Eu também vinha, Laura admitiu surpresa, tarde da noite, quando tinha certeza
certeza de que não encontraria ninguém. Falava com ele sobre a boutique, sobre minhas inseguranças, sobre como me sentia perdida sem você. Elas se olharam, percebendo que, mesmo separadas, haviam mantido conexões paralelas com os pais, ambas carregando a mesma dor, a mesma sensação de incompletude. Acho que eles ficariam aliviados em nos ver juntas novamente, Beatriz disse com um sorriso. Provavelmente estavam lá em cima se desesperando com nossas cabeças duras. Laura riu, o som ecoando suavemente entre as lápides. Com certeza a mamãe estava. Você se lembra como ela odiava quando brigávamos quando crianças? Ela sempre dizia que irmãs eram o maior presente que uma pessoa podia ter. Ela estava certa, Beatriz disse, apertando a mão de Laura. Levei tempo demais para entender isso, mas ela estava absolutamente certa. Elas ficaram mais alguns minutos, não em luto, mas em paz. Uma paz que vinha de saber que haviam honrado a memória de seus pais, não através de sucesso material, mas através de algo muito mais profundo. Reconciliação, perdão e amor restaurado. Quando saíram do cemitério, o sol estava alto e brilhante. Laura parou antes de entrar no carro e olhou para Beatriz. Você sabe o que percebi esses anos todos? Ela perguntou. O quê? Que a herança nunca foi realmente sobre dinheiro ou empresa. Era sobre responsabilidade e escolha. Eles nos deram diferentes caminhos, mas cabia a nós decidir se esses caminhos iriam nos separar ou eventualmente nos trazer de volta uma para a outra. Beatriz assentiu lentamente, deixando essa verdade penetrar profundamente. E escolhemos voltar. Escolhemos voltar. Laura repetiu com um sorriso. E essa escolha vale mais do que qualquer herança que eles poderiam ter deixado. No caminho de volta, elas pararam para almoçar em um pequeno restaurante que sua mãe costumava amar. Sentadas do lado de fora, sob o sol quente, comendo e conversando sobre planos para a fundação, sobre suas vidas, sobre trivialidades e profundidades, Beatriz teve um momento de clareza absoluta. Esta era a vida que deveria ter sido vivida durante todos aqueles anos perdidos. Esta facilidade, esta conexão, este amor simples e incondicional entre irmãs. A doença de Laura havia sido um catalisador, mas a transformação real veio da escolha consciente de ambas, de priorizar relacionamento sobre ressentimento, amor sobre orgulho. Eu te amo, Laura, Beatriz disse de repente, interrompendo uma história que Laura estava contando sobre um cliente peculiar. Eu não acho que te disse isso o suficiente, talvez nunca, mas eu te amo profundamente e sou grata todos os dias por você ter tido coragem de me ligar naquela manhã. Laura sentiu lágrimas se formarem, mas estas eram lágrimas de alegria pura. Eu também te amo, Bia, e sou grata pela doença, por mais estranho que pareça, porque me deu a perspectiva que eu precisava para ver o que realmente importava. Elas terminaram o almoço envolvidas em uma conversa sobre o próximo evento da fundação, mas também sobre coisas simples, um filme que queriam assistir juntas, uma viagem que estavam planejando com seus maridos, a possibilidade de finalmente aprenderem a fazer a receita secreta de torta de maçã da mãe. A história de Beatriz e Laura não é única. Pelo mundo afora, incontáveis famílias carregam feridas semelhantes, separadas por heranças, mal-entendidos, orgulho e mágoas não resolvidas. Mas a jornada delas oferece uma verdade universal. Nunca é tarde demais para escolher diferente. A doença de Laura foi devastadora, aterrorizante, potencialmente fatal, mas também foi transformadora. Ela forçou ambas as irmãs a confrontar a fragilidade da vida, a temporalidade de todas as coisas, incluindo disputas que pareciam tão importantes, mas que empalideciam diante da possibilidade real de perda permanente. O que elas descobriram no processo era que perdão não é um evento único, mas uma prática contínua. Não era sobre esquecer o que aconteceu ou fingir que a dor não existiu. Era sobre escolher, dia após dia, priorizar o relacionamento acima da razão, conexão acima de estar certa. Elas aprenderam que herança real não se mede em dinheiro ou propriedade, mas em valores transmitidos, em capacidade de amar, em força para perdoar, em sabedoria para reconhecer o que verdadeiramente importa antes que seja tarde demais. A fundação que criaram juntas tornou-se um símbolo vivo dessa transformação. Cada mulher que ajudaram era um reflexo de sua própria jornada, enfrentando crises que as
forçaram a reavaliar prioridades, descobrindo força que não sabiam possuir, encontrando comunidade e apoio em lugares inesperados. Beatriz frequentemente pensava naquela manhã no café, quando Laura apareceu frágil e assustada para revelar seu diagnóstico. Se alguém tivesse dito a ela naquele momento que aquela seria a conversa mais importante de sua vida, que aquela crise seria o catalisador para a maior transformação que ela experimentaria, ela provavelmente não teria acreditado, mas era verdade. Às vezes, as coisas que mais tememos são as que mais precisamos para nos despertar, para nos sacudir de padrões destrutivos, para nos lembrar do que realmente importa antes que seja definitivamente tarde demais. Laura, por sua vez, frequentemente refletia sobre como o câncer, ironicamente, salvou sua vida de uma maneira que nenhum médico poderia prever. Não apenas através do tratamento médico, mas através da reconexão com sua irmã, através da redescoberta de amor que havia sido enterrado sob anos de ressentimento. Ela aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a maior força que possuímos. Que pedir ajuda não é admitir derrota, mas reconhecer nossa humanidade compartilhada. Que o orgulho ferido é um preço pequeno demais para pagar pela riqueza de relacionamentos restaurados. Anos depois, quando a Fundação celebrou seu 50º caso de sucesso, Laura e Beatriz ficaram juntas no palco, olhando para a audiência cheia de mulheres cujas vidas haviam tocado, cujas histórias se entrelaçavam com a delas. Minha irmã e eu somos prova viva, Laura disse em seu discurso, de que nunca é tarde demais para escolher amor. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para reconhecer que as pessoas são mais importantes que posses, que relacionamentos são mais valiosos que estar certa, que família, quando escolhemos honrá-la verdadeiramente, é o maior tesouro que podemos ter. Beatriz, ao seu lado, segurou sua mão firmemente, e naquele gesto simples estava contida toda a jornada que haviam percorrido juntas. A dor, a perda, a raiva, o medo, a vulnerabilidade, o perdão, a cura, o amor. Elas haviam sido separadas pela herança e unidas pela doença, mas o que permaneceu além dessas circunstâncias foi uma escolha consciente, renovada a cada dia. Escolher uma à outra, escolher família, escolher amor acima de tudo. E essa escolha fez toda a diferença.